Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando análise no desenho, né, com alguns ângulos, né, e isso é importante justamente porque elementos com vários desenhos, né, em sequência, né, ou seja, com vários encadeamentos, né, acaba gerando algumas dificuldades, né, na parte de traçagem ou na parte da própria execução do desenho, né. Então aqui a gente tem um esboço, né, de um desenho qualquer. E nesse caso você pode observar que está sem cotagem e o nosso objetivo é justamente analisar, né, as indicações de cotagem do mesmo, né, para que o mesmo ele possa ser fabricado, né, ou analisado enquanto peça. Né. Então, se a gente for analisar, né, é sempre importante ficar atento com a parte comprimento total do elemento. Né. Então aqui a gente está identificando aqui o comprimento total dele. Né. Então aqui a gente está com 160 milímetros. Né. Para essas representações eu não vou seguir algumas regras de cotagem, mas apenas analisar o desenho como todo, né, para ter essa noção, né, do que é importante, né, ser cotado. Né, ou seja, a gente vai pegar as informações, mas a gente não vai fazer a diagramação porque não é esse o objetivo, tá bom? Então aqui o comprimento total, detalhe muito importante para ele, a altura também, né, então nesse caso aqui a altura do desenho. Pegar aqui a cota certinho aqui. A altura dele aqui indicada está aqui com 75 milímetros, né? Então essa relação do objeto, né? No caso aqui tomando como base a altura e comprimento dele aqui são valores importantíssimos, né? Nesse caso aqui, como a gente não tem detalhes fora desse plano, né, a gente pode simplesmente fazer a indicação da espessura. Né? Vamos supor que a espessura desse desenho seja da peça seja de 5 milímetros. Né? Então eu posso fazer uma referência à espessura e eu já estou indicando aí o valor total da espessura, já que não vai ter nenhum detalhe. Né? Ou seja, eu não preciso fazer rebatimento para esse tipo de informação. Né? Então aqui a gente pegou os comprimentos. Então o que é interessante, né? Exemplo, esse elemento aqui em ângulo, a gente precisa ter uma referência, né, de um ponto de localização dele, né? Ou seja, onde ele vai iniciar, onde é que ele vai ter essa incidência angular. Né? Ou seja, não é só ter a informação do ângulo, né, e também a altura, né, do mesmo para que ele venha ser evidenciado. Né? Então nesse caso aqui, vamos iniciar aqui com o ângulo. Né? Então no caso aqui, colocar o valor aqui interno dele, ele está aí com 90 graus, né, em relação a esse plano, né, perpendicular aqui, né? Então ele está dando essa relação aqui de ângulo reto, né? Então aí ele tem uma abertura aí de 90 graus. Então nesse caso aqui também pegar a relação do início, né, desse ângulo, né? Ele está aqui com 45 milímetros, e aí da altura do mesmo, né? Ou seja, a gente precisa dessa informação aí também da altura, né, para poder fechar, né, essa informação no que diz respeito ao ângulo. Né? Então, com base nessas duas informações, a gente já tem como utilizar a relação trigonométrica, né, para conseguir pegar a amplitude dele, né? Ou seja, seria esse comprimento aqui. Então, não preciso mais cotar ele porque eu já tenho essa relação do elemento. Né? Então, tem essa altura aí, eu posso até, no que diz respeito as outras etapas, né, eu vou ter que fazer a relação de cotagem para ter o dimensionamento como um todo. Né? Então, exemplo, se eu quiser colocar essa informação, né, desse comprimento aqui do desenho, vou pegar aqui na cota certa. Se eu quiser pegar essa informação aqui e colocar no desenho, não vai ter problema nenhum. Né? Mas tem que ficar atento só com a parte da diagramação. Bom, outra relação aqui também angular que a gente tem aqui no desenho, né, ele está aqui indicado, né, então é importante pegar essa relação aqui desse ângulo, né, aqui tá, no caso está com 45 graus, né, a gente precisa também ter o comprimento aqui do elemento, né, então aqui a gente tem o comprimento desse elemento aqui, 50 milímetros, e como a gente tem o comprimento total da peça, né, a gente poderia ou não colocar essa informação do comprimento, mas para facilitar aqui, está aqui o valor dele aqui de 25 milímetros. Né? Então veja que nessa sequência a gente já matou aqui boa parte aqui das informações. Nesse caso aqui, como o comprimento dele está com 25 milímetros, né? A altura obrigatoriamente vai dar a mesma relação também.
Então a altura também dele apresenta aí essa relação de 25 milímetros, né? Já que ele é 45 graus, né? Então não precisa estar colocando essa informação. Então aqui a gente já, se você for observar, a gente já tem todo o mapeamento, né, dessa parte aqui de baixo, né? A gente precisa agora fechar essa parte de cima do desenho, né? Então a gente precisa pegar essa informação aqui de comprimento, né? A gente precisa pegar essa informação. Essa informação ela vai nos dar subsídio para esse outro ângulo aqui, né? Posso pegar aqui também a altura dele, está aqui com 10 milímetros, e também pegar a informação angular dele. Então nesse caso aqui ele tem 18 graus, né, a relação desse ângulo, né? Então veja aí que já boa parte do desenho já foi representado, dando continuidade aqui à relação do comprimento, né? Vou pegar aqui a relação de comprimento da peça, né, 40 milímetros. Pegar essa informação aqui também, aqui 30, nessa parte angular, a gente vai precisar também aqui da altura dele. Então está aqui com a altura de 10 milímetros o ângulo. Está aqui 113 graus. E aí para fechar o encadeamento aqui, né, esse último elemento, né, que é justamente a incidência de um raio, né, aqui na peça. Vou pegar aqui exatamente o ponto de referência do raio, né, e fechar aqui o valor dele. Deixa eu só confirmar aqui o valor do raio. Ele tem aqui o raio de 20 milímetros, né? Então ele tem, não precisa colocar essa informação, é só para confirmar aqui, mas pode observar que o comprimento dele é de 20 milímetros, né? Em relação à peça. Eu quero só confirmar aqui um valor que é referente ao comprimento desse ângulo, né? Você pode ver aqui que ele não está fechando perfeitamente. Vamos confirmar aqui. Pronto, ele está aqui com 30. Então nesse caso aqui é só para confirmar esse comprimento, né? Aqui estava puxando a cota, ele não estava ficando plenamente no valor indicado, né? Então nesse caso aqui agora está com o valor lá indicado. Então aqui tem todas as informações do elemento, né? Você tem que ficar atento justamente para não deixar de faltar, né, nenhuma informação, mas aí é interessante que na diagramação você não precisa colocar valores que venham a ficar duplicados, né? Como exemplo aqui desse comprimento, já que o raio aqui está indicando 20 milímetros, tá bom? Então, para vocês ficarem atentos aí com a parte de representação de peças angulares.